Boa noite, estamos começando hoje um novo modelo de TV Cine Médico e trazendo para ser entrevistado no nosso programa o Dr. Paulo Pinheiro, médico, pediatra, gestor público e vereador pelo Rio de Janeiro. Ele vem falar para a gente sobre a administração do Serviço Público de Saúde do Rio de Janeiro com o modelo de OS. Dr. Paulo, quando e como foi a chegada das OS no Serviço de Saúde do Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, agradecer o convite do Sindicato dos Médicos de Brasília para estarmos aqui conversando. A história das OS, elas chegam como tem chegado no Brasil inteiro, né? Elas chegam com uma propaganda enorme, com os governos trazendo uma imagem que não é verdadeira, dizendo que nós precisamos mudar o sistema de saúde, que o modelo de gestão é muito antiquado, que o moderno é um modelo mais ágil, um modelo onde a eficácia, a eficiência e a efetividade estejam prontos, aonde você não tenha mais como eles chamam, a paquidérmica visão do funcionário público estatutário, aonde você não precisa mais comprar por licitação, porque esse é um país onde não há nenhuma irregularidade e as compras devem ser feitas sem licitação, aonde a gestão deve ser por um novo tipo de gestor. Assim o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em 2009, mandou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei criando ou possibilitando que o governo municipal, que o executivo, habilitasse instituições sem fins lucrativos para gerir a área pública de saúde, não só de saúde, mas também a área de educação, meio ambiente, esporte e lazer. Assim começou a história das OS no Rio de Janeiro, sempre vendendo essa imagem de que o serviço público é ruim, a qualidade do serviço público é ruim e que a melhor maneira é flexibilizando a gestão, seria uma gestão mais rápida e melhor. Bem, o senhor fez aqui uma explanação de como é que foi a chegada no Rio de Janeiro, mas qual a sua opinião da administração da saúde? Aliás, qual a sua opinião da forma de fazer políticas públicas na saúde com as OS? Eu sou um ferrenho adversário da terceirização da gestão. Eu fui gestor público, dirigi uma unidade de saúde sem OS, sem terceirizar nada. Claro que já haviam terceirizações, limpeza, segurança, os contratos continuados já existiam. E vejo possibilidades muito boas de fazer isso. Tanto é verdade que o modelo implantado no Rio de Janeiro de OS, quem foi contratado para as OS para fazer esse modelo? Os próprios funcionários públicos. As OS não tiveram condições, que sempre nós imaginamos isso, não haviam quadros para isso. Muitas OS vieram de fora do Rio, uma boa parte delas de São Paulo, mas outras lá do Rio de Janeiro mesmo, e todas elas passaram pelo mesmo problema. Elas não tinham expertise na área da gestão da saúde. E são os funcionários públicos que foram privatizados por essas OS que estão trabalhando nessas unidades. Eu sou absolutamente contrário. E aí eu participei diretamente da votação da lei. A lei de 2009, que criou a possibilidade de habilitação de OS. Na Câmara dos Vereadores do Rio são 51 vereadores, apenas 7 vereadores votaram contra, temos 10 médicos lá. Nem todos os médicos votaram conosco contra as OS. E a partir desse momento nós começamos a atuar como se fosse, atuando naquilo que a lei permite, fiscalizando o trabalho das OS. Foram quase 8 anos de trabalho, de luta muito grande, para poder mostrar não só a minha opinião. A minha opinião não é apenas uma opinião ideológica. Eu acho que o serviço público, a saúde e a educação devem ser preservados sem terceirização. Saúde não é material, não é mercado, não é mercadoria. A saúde é um bem público. Se nós achamos que a saúde é um bem público e não um bem de consumo, nós deveremos ter o atendimento às políticas públicas coordenada por gestores públicos. Infelizmente, isso não aconteceu. E o resultado, hoje, nós já podemos provar com dados, com números, o que aconteceu com a saúde pública do Rio de Janeiro. O senhor chegou a impedir que o município entregasse as emergências dos hospitais para a administração das OS. Como é que isso aconteceu? Na verdade, não foi um trabalho só meu. Alguns vereadores da casa apresentaram emendas. Quando nós vimos lá que não conseguiríamos mais obstruir, nós mantivemos nossos votos e tentamos atrapalhar de alguma maneira colocando emenda. E uma das emendas que foi aprovada, num descuido do governo, que você sabe que na Câmara Municipal, em 51 vereadores, 7 apenas não comem a mesma comida do prefeito, né? Eu falei governador porque na Assembleia é a mesma coisa. Então, nós tínhamos uma grande dificuldade de aprovar alguma coisa. Eles bobearam, nós aprovamos
O que acontece? As organizações sociais, a terceirização da gestão das unidades de saúde do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, não poderiam ser executadas em unidades antigas, somente em unidades construídas a partir do ano da lei, a partir de 2009. Exatamente o que a prefeitura fez foi construir uma centena de unidades de saúde depois disso, o que não é errado. Não há absolutamente erro algum na expansão da rede de saúde. A nossa grande briga é que o governo não pode expandir a rede, construir um prédio, comprar equipamentos e entregar para a iniciativa privada para ter lucro naquilo, mesmo as instituições que dizem não ter fins lucrativos. Com relação às relações trabalhistas, o vínculo empregatício, isso melhorou ou precarizou mais ainda a situação funcional dos médicos e demais servidores da saúde? Uma catástrofe isso, uma catástrofe. Nas denúncias que nós temos apresentado, através de auditorias em cada um dos contratos, porque lá isso é feito por contrato de gestão entre a organização social e a Secretaria de Saúde. Em todos eles há atrasos de pagamentos de encargos trabalhistas e a Prefeitura já está pagando muito preço disso, tendo que pagar aqueles encargos sociais que não foram pagos pela OS, muitas vezes com contrato cortado, como algumas nós conseguimos, pelo menos 6 cortes de contratos por irregularidades brutais, como superfaturamento e outras irregularidades mais graves do que essas, mas além disso, o que nós encontramos é que o profissional hoje contratado, a maioria dos contratos de OS é para atenção primária, para a estratégia de saúde da família, trabalhar no que eles chamam lá no Rio de Janeiro de clínicas da família, que vem substituindo os antigos postos de saúde. E o que nós estamos vendo são jovens médicos, sem preparo, sem formação como médicos de família, são profissionais que alguns fazem pós-graduação de especialidade, cursos caríssimos, e que eles vão trabalhar no saúde da família, paga bem, a OS paga muito melhor do que o hospital público. Um médico no Rio de Janeiro, num hospital de emergência da cidade, 24 horas por semana, ganha, em média, em torno de R$ 2.500. Esse mesmo médico, na OS, numa clínica da família, ganha R$ 9.000 por mês, cumprindo a mesma carga horária. Se fizer 40 horas, ganha um pouquinho mais ainda. O que acontece com isso? Esses profissionais começaram a trabalhar na OS. E aí é aquilo que acontece, uma altíssima rotatividade, não se forma equipe, o sujeito vai lá, resolveu o seu problema, pagou a sua prestação do carro, comprou um apartamento, pagou a prestação do apartamento, pagou a pós-graduação, vai embora, dá um pontapé naquele trabalho, porque ele não é servidor público, não tem garantia, não tem nenhuma responsabilidade com o serviço público, e nós, que lutamos, que somos funcionários públicos, estamos lá usando o dinheiro público para formar esse profissional, para ele depois de formado, com o dinheiro público, trabalhar na iniciativa privada. Em questão da trabalhista, é uma coisa grave. Para você ter uma noção, hoje, a Prefeitura do Rio tem 22 mil funcionários estatutários e 24 mil funcionários em OS. Ou seja, hoje, os funcionários terceirizados, esses de OS, são contratados pelo regime CLT. Então, na realidade, a gente tem um quadro de praticamente extinção desse servidor público. O que tem repercutido muito na Previdência do Rio de Janeiro. Lá o chamaram FUNPREVI, que é a Previdência, o Prev-Rio, que é o órgão de Previdência do Rio de Janeiro. Hoje, ele começou, quando a Prefeitura do Rio começou a atuar, quando foi construída Brasília, que lá saiu a capital de lá para cá, o que aconteceu é que, no início, nós tínhamos 4 trabalhadores para 1 aposentado. Hoje já estamos 1 para 1,8, o que é absolutamente o fim. Não temos, por quê? Cada vez mais o cidadão não quer ser funcionário público. Por que ele não quer? Ganha menos, condições de trabalho ruim e evidentemente que ele não entra. E quando entra, faz concurso, nós tivemos uma quantidade enorme de pedidos de demissão dos seus profissionais porque não conseguem trabalhar com esse salário nem nessas condições. E nesse quadro nós temos aí o aposentado cada vez mais o salário diminuído. Não é aumento salarial, até porque não é interesse, e a gente começa a ter um regime de extinção, né? Melhorou a assistência à população, aumentou a inclusão ou aumentou a exclusão? Porque o que nós vemos nesses modelos de OS é que os hospitais são fechados e esgotou a capacidade de atendimento, eles não permitem o acesso. O paciente fica na calçada. E nos hospitais públicos, por mais deficiência que venha a ter, o paciente entra, ele é assistido. Ele pode não ter aquela acolhida que merece, mas ele é assistido. Nas OS, os modelos que nós temos visitado não acontece. Como ocorreu isso no Rio de Janeiro? Você falou sobre a questão do aposentado, só nesse detalhe. No Rio de Janeiro estamos passando por um problema grave, não só na prefeitura assim, mas no governo do estado, né, com o governador Pezão, que está internado e doente. Nós temos visto a falta de dinheiro
E um caso gravíssimo, o funcionário público do Estado, que recebia até o 5º dia, passou a receber até o 14º dia, e agora, esse mês, já foi avisado que nem no 14º, que ele vai ter o seu salário exatamente como o 13º anterior e como os aposentados já estão, sendo parcelado em 3, 4 vezes. Esse é o caminho grave do serviço público de saúde. Em relação às OS, a gente teve o cuidado de avaliar qual foi o resultado disso, qual foi o impacto disso no atendimento. Evidente que o aumento da rede foi muito importante. O crescimento aumentou a acessibilidade, principalmente na atenção básica, na saúde da família. Aumentou. Mas o que acontece? O sujeito entra no sistema, mas não tem continuidade. Não há, ou seja, ele é atendido e o profissional descobre que ele precisa de um cardiologista, ou que ele precisa de um clínico, ou ele precisa de um pneumologista, um endocrinologista. Não há consultas. Não há espaço para os exames laboratoriais, nem para as internações. No Rio de Janeiro hoje, quem mais interna pacientes na rede pública é o plantão judiciário, porque não se consegue vaga de outra maneira. E as OS, nós tivemos o cuidado de avaliar, fazer um levantamento em indicadores de qualidade, porque as OS vivem de indicadores preparados pela prefeitura, que muda de acordo com o não cumprimento dessas metas. Mas os indicadores verdadeiros, que é a mortalidade, por exemplo, o que nós vimos nos últimos, a OS no Rio de Janeiro, podemos dizer que são os últimos 8 anos, de 2009 até 2016. O que nós vimos hoje no Rio de Janeiro, levantamentos do último levantamento de 2014, ainda não temos de 2015. 2014 mostra claramente que diminuiu a mortalidade infantil como diminuiu no Brasil todo. Há uma diminuição da mortalidade infantil que é um quadro claro. Mas a mortalidade materna no Rio de Janeiro, na prefeitura, não diminuiu, nem aumentando o pré-natal como aumentou com a atenção básica maior, há mais pré-natal, há mais consultas de pré-natal por mulher, mas isso não impediu morte de mulheres acima da média brasileira na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Também vimos que não diminuíram as doenças cardiovasculares, não diminuíram as doenças endócrinas, o diabetes continua matando muito, amputando muitas pernas do Rio de Janeiro, ou seja, aquele impacto que a atenção básica poderia fazer na diminuição da mortalidade e da morbidade, nós não vimos até agora. Ou seja, montamos um serviço, não, o governo montou um serviço que custa mais caro. O orçamento da prefeitura realmente aumentou muito nos últimos anos. Nós temos hoje um orçamento para a prefeitura do Rio de quase 4 bilhões e 900 para esse ano. 4 bilhões e 500 para esse ano. O ano anterior, 4 bilhões. Desses recursos, quase 40% vão para as OS, vão para a terceirização do sistema. E o resultado final é que não melhoramos os indicadores, não estamos satisfazendo os pacientes e a opinião pública mostra claramente que a saúde no Rio de Janeiro é uma das piores do Brasil. Ou seja, este modelo não entregou aquele produto. E a nossa reclamação não é nem mais com o CREMERG, nossa reclamação é com o PROCON. É um falso produto vendido ao consumidor que não tem aquilo que ele merece. Nós achamos que na saúde não é consumidor, é o cidadão. Perfeito. E o que nós vimos aí, como o senhor acabou de falar também, que a judicialização da saúde foi um fato que agravou mais ainda. O cuidado com o gasto do dinheiro público pelas OS. Uma vergonha, né? O exemplo que nós tivemos no Rio de Janeiro é que nós estamos explicando esse trabalho durante anos, fizemos um trabalho de avaliação. A imprensa brasileira, nós temos a imprensa brasileira, o que é a grande imprensa brasileira? No Rio de Janeiro, a imprensa é a Rede Globo, são as organizações Globo. É a Rádio Globo, a Rádio CBN, é o Jornal Globo, é o Jornal Extra, é a TV Globo, é a Globo News, ou seja, a maior parte, 80% da opinião pública acompanha os veículos do Sistema Globo. E lá, eles são absolutamente favoráveis à terceirização da gestão, até porque eles têm do governo Eduardo Paes um famoso, vocês já devem ter ouvido falar aqui em Brasília, do Museu do Amanhã, que foi inaugurado. O Museu do Amanhã é gerido por uma OS da TV, da Rede Globo, das organizações Globo. Então, o que acontece em relação a isso? Muita dificuldade, mas até que teve um momento que nós conseguimos furar esse bloqueio através de uma luta com o Ministério Público e quando foi preso o cidadão, que era dono de uma OS, geria 2 hospitais públicos, um cidadão que desviava medicamentos do hospital para tratar os cavalos do seu sítio, da sua fazenda. Ou seja, todos esses contratos que nós apresentamos e aqueles que conseguimos auditoria mostram superfaturamento de medicamentos, contratos desses continuados de limpeza, segurança e administração mais caros do que a prefeitura fazia, mesmo sem fazer ciditação, eles estavam pagando mais caro e nós estamos vendo que tem um serviço muito mais caro e ineficiente, com uma grande quantidade de recursos públicos jogados fora. Já temos hoje 6 ações civis públicas contra 6 OS, vários diretores já foram presos, em 2 delas do Rio de Janeiro foram presos e os contratos foram
obrigatoriamente, que a Prefeitura resistiu. Nós tínhamos denunciado isso constantemente e a Prefeitura não acreditava ou não queria acreditar, continuou bancando. E a regulação e a fiscalização feita pela Prefeitura é absolutamente insuficiente. Isso nós temos tudo que eu estou falando é estritamente o que está escrito em documentações do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor nos desse a sua opinião a respeito da politização da classe médica, que é um desafio nosso. E a importância disso para podermos intervir e participar efetivamente na formulação das políticas públicas de saúde no nosso país. Eu lamento a situação que nós estamos no Brasil inteiro, nós médicos, né? Nós sempre fomos profissionais. Médico tem que gostar de gente, médico não é um robô, né? A robotização vai acontecer, mas nós não vamos deixar de gostar de tratar de gente. O cidadão que é médico e não gosta das pessoas não pode exercer a profissão. Nós somos aqueles sempre que apresentamos essa sensibilidade. E eu estou vendo hoje no Brasil essa dificuldade. Os médicos mais jovens, né, esquecendo um pouco da importância da profissão, daquilo que é importante nós tratarmos do paciente, o exame físico, o tocar nas pessoas. E a politização da saúde está nos levando a queremos transformar a saúde num bem de consumo. Eu sempre discuto que o Brasil ainda não decidiu. Os Estados Unidos já decidiu, o Canadá já decidiu, outros países socialistas já decidiram, tanto do lado capitalista como do lado socialista, já decidiram. Nos Estados Unidos a saúde é um bem de consumo. Quem pode, paga. Quem paga pode, quem não paga não pode. Outros países, como a Inglaterra, como a França, onde a medicina é mais socializada, você tem uma diferença nisso. Onde a medicina é pública, você tem uma saúde como um bem público. No Rio de Janeiro, a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Acontece que nós estamos transformando a saúde num bem de consumo. Se você vai, a diferença clara, se você tem um caso de emergência, que não seja uma grande emergência, uma pequena emergência, um caso clínico qualquer, você vai a um hospital público, você vai ter fila, mas você vai ser acolhido, vai ser atendido, vai demorar, vai ser atendido. No hospital privado, o que acontece na medicina privada, no plano de saúde? A primeira coisa que você tem que apresentar é uma carteira do plano. Se não tem carteira de plano nenhum, não adianta ficar ali que não vai ser atendido. Esta diferença nós, médicos, não podemos esquecer. Nós perdemos, acho que, o status de profissionais liberais. Nós hoje, infelizmente, somos profissionais contratados e cada vez mais mal contratados. Nós precisamos entender que nós precisamos caminhar novamente no nosso grande ponto de trabalho. Nós precisamos de condições de trabalho e nós precisamos gostar de trabalhar na medicina e atender. Nós não podemos, aquela fantasia que alguém vai ser médico, vai ser rico, são poucos aqueles na medicina que conseguem enriquecer. Nós podemos trabalhar com muito carinho, ter uma vida boa, se pudéssemos ganhar melhor do que ganhamos, mas nós temos que entender que o nosso trabalho, nós não somos sacerdotes, nós somos médicos, atendendo pessoas, aprendendo, nos modernizando, mas entendendo que a nossa função é uma função social importante. Quando o médico deixa de entender que a função dele é social, eu acho que nós estamos mal. Chegamos ao final da nossa entrevista e queremos agradecê-lo por ter nos dado esse privilégio de inaugurar nossa TV Cine Médico, ser o nosso primeiro entrevistado, e agradecer aos nossos internautas e convidá-los para participarem do próximo programa na próxima terça-feira. Boa noite a todos.